Eu quero, antes de tudo, contextualizar a igreja sobre o cenário em que aconteceu essa passagem. Jesus estava pregando ali ao povo, aos judeus, e naquele tempo, os judeus, Jerusalém, a Palestina, estava sob o domínio do Império Romano. Então, aqueles homens esperavam com grande expectativa a vinda do Messias. Havia uma forte expectativa messiânica naquele tempo. Só que o Messias veio. O Messias estava com ele. O Messias falava com eles. Mas nem todos eles reconheceram como Messias. Jesus Cristo é o Messias que eles esperavam. Só que para eles o Messias seria alguém, um homem de poder político, um imperador como os imperadores romanos, um homem de influência política, um guerreiro que iria libertá-los da opressão que eles sofriam naquele tempo. Só que o Messias veio não para nos libertar apenas desse tempo. O Messias veio para nos libertar para uma liberdade que excede a esse tempo. É uma liberdade eterna. É a liberdade que ele tem para aqueles que creem e permanecem na palavra dele. Esse era o Messias que estava diante deles. Alguns creram, outros não. Só que é interessante que Jesus falava justamente com os que criam que ele era o Messias. Mas Jesus diz para eles: se vocês permanecerem, vocês serão os meus discípulos. Ou seja, eles ainda não eram discípulos de Jesus. Eles eram apenas pessoas que acreditavam em Jesus. Aqueles que creram, que são os judeus, também, eles criam, mas eles ainda estavam presos em suas ideias antigas, as ideias daqueles que não criam, estava preso em suas práticas antigas, estava preso na sua cultura antiga, que dizia o quê? Que o simples fato deles serem descendentes de Abraão já os fazia filhos de Deus. Que o simples fato deles terem uma descendência étnica já os fazia livres e filhos de Deus. Só que Jesus, ele veio justamente para quebrar esse paradigma e tirar essa ideia errada da cabeça deles. Porque não era uma simples obediência externa à lei que os fazia livres e filhos de Deus. E Jesus vem para romper esse diálogo. E ele propõe então uma filiação espiritual para aqueles que diziam ser filhos de Abraão. Jesus propõe uma filiação espiritual. Por quê? Porque a salvação era para todos, e ela é para todos hoje também, e não apenas para os judeus. E ele precisava tirar da cabeça daquele povo que a salvação era somente para eles. Jesus veio primeiramente para os judeus, mas a palavra do Senhor diz que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. O próprio Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu reunir vocês como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo de minhas asas, mas vocês me rejeitaram. Então aquele povo, eles acreditavam que uma descendência étnica os fazia filhos de Deus e dava a eles comunhão com Deus. Mas ser filho de Deus e ter comunhão com Ele não é sobre uma descendência étnica. Não é o tempo de igreja que você tem, ou se você é filho de crente ou não, que faz de você um crente. Não era uma descendência étnica, mas era a herança que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário, pelo preço do seu sangue, a todo aquele que nele crê, que nos faz verdadeiramente filhos de Deus. Filhos de Deus. E daqui nós já tiramos uma lição incrível, e através dessa lição eu quero percorrer com você nessa noite durante essa mensagem. A lição é: crer em Jesus não faz de você um cristão. Crer em Jesus não faz de você um cristão.
Tiago capítulo 2, versículo 19 vai dizer: você crê que existe um só Deus? Muito bem, parabéns, palavras de Tiago. Até os demônios creem e tremem. Existe, igreja, um estágio além da fé em Jesus Cristo. Existe um estágio além de crer em Jesus Cristo. Aqueles homens judeus, eles criam em Jesus, mas eles ainda, como eu disse, estavam presos em suas crenças, em seus ritos, em suas práticas antigas. Eles criam com a boca, eles confessavam com a boca, mas não criam com o coração. E a palavra do Senhor diz que a salvação é para aqueles que crê com a sua boca e confessa com a sua boca e crê com o coração que Jesus é o Filho de Deus. Eles criam, mas eles ainda estavam presos à sua cultura antiga. O cristão verdadeiro é um discípulo de Jesus. E a palavra de Jesus para aqueles homens era: se vocês permanecerem, vocês serão meus discípulos. O cristão verdadeiro é um discípulo de Jesus. Não é alguém que foi convencido pela palavra, mas é aquele que foi convertido pela verdade de Jesus Cristo. É aquele que passou por uma conversão genuína. Existe uma enorme diferença entre o crente convencido e o crente convertido. Existe uma enorme diferença entre aquele que se convenceu que Jesus é a melhor escolha, que é bom seguir a Deus, que é bom estar na igreja no domingo, para aquele que se converteu e foi verdadeiramente transformado. O convencimento, meu irmão, ele facilmente, diante de outras ideias, diante de outros argumentos, diante de outras informações, facilmente pode cair por terra. Mas quem foi convertido não. Quem foi convertido está plantado, está com a sua casa sobre a rocha. Então pode vir qualquer doutrina contrária, que ele não se abalará. Ele continuará firme na rocha que é o Senhor. Quem então é o verdadeiro cristão? Quem então é o verdadeiro cristão? O cristão verdadeiro é aquele que recebeu a palavra, creu nela e permaneceu nela até o fim. Permaneceu nela até o dia de hoje, até amanhã, até enquanto nós vivermos. Este sim é o cristão verdadeiro. E ao permanecer nela, diariamente ele está sendo transformado pela verdade da palavra do Senhor. Esse sim nós podemos dizer é um discípulo de Cristo. Porque o discípulo é aquele que segue o seu mestre. E Jesus ainda está caminhando nessa terra. Jesus ainda está passando nos becos e vielas. Jesus ainda está aqui na IBEV. Jesus ainda está por todos os cantos dessa cidade. Os discípulos são aqueles que não param de seguir o mestre, mas permanecem seguindo a ele. Porque ele passou por uma metanoia. Ele passou por uma transformação da mente. E uma transformação profunda. Metanoia é uma mudança profunda de mentalidade. Metanoia é uma palavra que nós vamos encontrar nos originais. Nós chegaremos nesse versículo. Paulo disse: transformai-vos pela renovação da sua mente. Transforme, metanoia. O discípulo de verdade passou por uma transformação. Ele não foi apenas convencido de que vale a pena seguir Jesus. Ele se converteu. Ele não foi apenas convencido de que Jesus, Gil, é o caminho, a verdade e a vida. Muitas pessoas pregam, dizem isso lá fora. A gente vê a todo tempo as pessoas trazendo para si a imagem do cristianismo, colocando faixa na testa blessed, tatuando blessed, com a camisa Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Mas o convencido, ele também pode acreditar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas o convertido, ele
ao mudar de direção, encontrou o caminho, foi transformado pela verdade e recebeu uma nova vida. Ele recebeu uma nova vida. Essa é a conversão genuína. Conversão, vamos falar em termos práticos. O que é uma conversão, meus irmãos? Quando você está na autoescola e o instrutor fala para você, faça uma conversão à direita. Conversão é mudar completamente de direção. Eu estava em uma direção, mas eu me converti e mudei completamente de direção. Conversão é mudar de direção. E quem muda de direção, ele não é apenas convencido de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele encontrou o caminho. Ele foi transformado pela verdade. E ele recebeu uma nova vida. Ele recebeu uma nova vida. Gálatas 2:20 vai dizer: fui crucificado com Cristo. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. As obras que agora eu vivo, não vivo mais na carne, mas vivo-as pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. As obras que agora eu vivo no corpo, que eu vivo nesse tempo, que eu vivo hoje, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Pela fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Pela fé na mensagem do Evangelho. Converter, meu irmão, é uma mudança profunda. É uma mudança genuína. Pode-se perceber que hoje não se usa muito mais esse termo conversão. Eu me lembro que eu cresci na igreja e na minha juventude, na minha adolescência, quando mais novo, eu ouvia muito, Joãozinho se converteu, Maria se converteu. E você olhava para aquelas pessoas, você via uma mudança genuína na vida daquelas pessoas. Hoje o máximo que nós ouvimos, muitas das vezes, não generalizando, porque eu vejo muitas conversões genuínas, principalmente nas células que nós frequentamos. Os anfitriões da nossa célula é uma prova de uma conversão genuína, mudaram completamente de direção. Mas hoje o máximo que nós ouvimos é: João aceitou Jesus. Glória a Deus, que bênção. Essa é uma fase importantíssima da nossa vida com Cristo, mas ela não é o fim de todas as coisas. Precisa haver uma metanoia. Precisa haver uma mudança de mente. Metanoia é o que Paulo diz aos Romanos no capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade para você que é boa, agradável e perfeita. Mas para nós desfrutarmos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos passar por uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Infelizmente, muitas vezes nós vemos pessoas dizendo aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Como eu disse, não generalizando, mas nós podemos ver os dois cenários. Como eu testemunhei dos anfitriões que reconheceram a Cristo e mudaram completamente de vida, nós vemos também pessoas que confessam a Cristo como Senhor e Salvador, mas que quando está diante de uma decisão que ele precisa mudar de direção, ele volta atrás e desiste. Ele não muda de direção. E essa mudança é instantânea, meu irmão? Não, ela não é instantânea. Eu não estou dizendo que a conversão acontece do dia para a noite.
Mas o que eu estou dizendo é que há sim a necessidade de no dia seguinte, aquele que reconheceu a Cristo como seu único e suficiente Salvador, há sim a necessidade dele ter a consciência de que a vida dele não é mais a mesma, de que um preço foi pago pela vida dele, de que ele foi comprado, de que ele não é mais cidadão dessa terra, mas ele é agora um cidadão do céu, ele é agora da Nova Jerusalém. Deve haver essa consciência em quem aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. No dia seguinte, quando ele se deparar com o pecado, quando ele se vê diante de coisas imorais, de coisas que antes ele praticava, de coisas anteriores à sua cultura, quando ele se vê diante disso, há sim a necessidade dele falar, dele ter o senso e o sentimento de que ele não se pertence mais àquilo. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando você aceita a Cristo como seu único e suficiente Salvador, você recebe o Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem vai dizer: essa prática não condiz mais com a minha vida. Essa prática não faz mais sentido para mim. Não é que ele já vai sair do reconhecimento de Cristo como único e suficiente Salvador com uma teologia completa. Eu não estou dizendo isso, mas ele vai sair tendo a consciência de que aquilo é pecado. E essa consciência não vem de si apenas, vem do Espírito que habita nele. Toda e qualquer ação genuína de reconhecer a Cristo como único e suficiente Salvador carrega consigo o Espírito Santo, a presença dele. E é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Precisa haver sim no dia seguinte o senso, a consciência de que a nossa vida não é mais a mesma. Meus irmãos, essa não é talvez a mensagem mais fácil de engolir que nós recebemos. Essa talvez não é a mensagem mais leve que nós poderíamos receber. Mas é a mensagem que mesmo talvez faltando um membro, faltando um olho, faltando uma mão, é a mensagem que nos leva para o céu. Mais vale nós entrarmos no céu sem um olho, sem uma mão, sem uma perna, do que perder a nossa salvação, meu irmão. A mensagem de Jesus que nos lapida é a que nos transforma e leva para o céu. Jesus, ele está com um martelo e um cinzel, assim como um escultor tentando tirar de uma pedra informe a imagem e semelhança de Cristo. Nós somos ainda uma pedra informe, e quando Jesus lapida, às vezes pode doer, às vezes nós precisamos renunciar, mas Deus está tirando de nós a imagem e semelhança de Cristo. A imagem e semelhança de Cristo. E foi para isso que Ele nos salvou, para alcançarmos a estatura do nosso Mestre. Só que infelizmente muitas vezes não é o que nós vemos na igreja do Senhor. E eu não falo da IBEV, eu falo da igreja mundial do Senhor, que muitas vezes nós acompanhamos pelo Instagram. O que nós vemos muitas vezes é o número de cristãos crescendo exageradamente. Mas por que o número de aborto não diminui? Por que o número de divórcio não diminui? Por que o número de violência não diminui? Por que o suicídio não diminui? Se o número de cristãos está crescendo dia após dia, por que essas coisas não diminuem? O que pode estar acontecendo? Infelizmente, o cenário muitas vezes é de muitos cristãos apenas convencidos pelo Evangelho, mas que não foram verdadeiramente convertidos pela palavra. Esse é, infelizmente, o cenário muitas vezes. Cristãos que colocam na bio do seu Instagram, cristão, mas não se preocupa com o seu testemunho. Não se preocupa em mudar de vida. Não reconhecem que você agora recebeu uma nova vida em Jesus Cristo. E a única forma de nós reconhecermos isso é com a presença do Espírito Santo em nós. Você precisa, eu preciso, nós precisamos, meus irmãos, do Espírito Santo de Deus.
Nós precisamos urgentemente da manifestação do Espírito Santo em nós. Sem Ele é impossível. Sem o Espírito Santo não dá. Tem muita gente convencida de que recebeu a Cristo, mas não recebeu o Espírito Santo como selo daqueles que recebem a Cristo. O Espírito Santo é um selo, meu irmão. É um selo que te marca como propriedade de Deus. É um selo que te marca como filho e filha de Deus. O Espírito Santo, ele não é apenas um selo, ele é um penhor. Ele é a garantia da nossa salvação. Jesus Cristo pagou um alto preço. Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Alguém precisaria pagar esse preço. Deus é justo, Pablo. Deus é justo. Se Ele diz que o salário do pecado é a morte, Ele não poderia dizer para aquela mulher, que aqueles homens queriam apedrejar por ter pecado, por ter sido pego em adultério, vai, não peques mais. Só que sabe por que Ele diz isso? Porque Jesus Cristo pagou o preço por nós. Jesus Cristo pagou o preço por cada um de nós. A cruz que Jesus foi crucificado era minha e sua, meus irmãos. A coroa de espinhos que foi sobre a cabeça de Jesus era nossa. Os cravos que feriram as mãos e os pés de Jesus eram meus e seus. Mas Jesus entrou em frente à ira de Deus, levou sobre si os nossos pecados e nos fez justos. Isso é motivo, meu irmão, para você glorificar ao Senhor. Ele é o seu Salvador. O Espírito Santo é um penhor que te dá a garantia da salvação até a redenção plena. Jesus já nos salvou. Só que, como foi cantado aqui, Ele virá com juízo sobre a terra. E o Espírito Santo é o penhor, a garantia, a entrada que Jesus deu para garantir que nós somos propriedade dEle, que nós somos filhos dEle, que nós somos herdeiros da nova Jerusalém. Se você foi marcado por Ele, meu irmão, se você foi marcado por Ele, minha irmã, você pode ter certeza, Gabriel, que a sua garantia, o seu passe livre para o céu já está garantido. Porém, ninguém é marcado pelo Espírito Santo e permanece o mesmo. Ninguém é marcado pelo Espírito Santo e permanece na mesma vida anterior. Gálatas 5, versos 22 e 23, vão falar sobre os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito são a manifestação do caráter de Cristo em nós. E eles são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essa é a manifestação do caráter de Cristo em nós. Qual é o papel do Espírito Santo? O papel do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Segundo o Evangelho de João, capítulo 7, versículo 8, o papel do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, meus irmãos, quando nós estendemos a nossa mão depois de um apelo e dizemos: sim, eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador, imediatamente nós somos convencidos do nosso pecado. Não faria sentido a gente precisar de um Salvador se nós não estivéssemos sendo convencidos do nosso pecado. Quando recebemos o Evangelho e aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador, temos a consciência do pecado. E essa consciência também é uma obra do Espírito Santo em nós. Nós somos imediatamente selados por Ele. E é por isso que eu te disse que no dia seguinte você, diante do pecado, vai falar: eu não fui mais chamado para essa vida. Eu tenho uma nova vida. A primeira sensação diante do pecado talvez vai ser o medo de ir para o inferno.
na imaturidade dos nossos primeiros passos cristãos, quando nós estamos ainda, como Paulo disse, como bebês, tomando papinha, nós vamos estar diante do pecado e ter medo de ir para o inferno. Nós vamos estar diante do pecado e falar: eu não posso cometer isso, porque o meu lugar é na Nova Jerusalém, e isso aqui leva à morte, isso aqui leva para o inferno. E essa consciência do pecado é obra do Espírito Santo em nós, de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se continuarem em pecado, afastados estão de Deus. Mas nós fomos chamados para a salvação em Cristo Jesus. E essa consciência do pecado levar à morte, ela é necessária. Só que a obra completa é quando nós temos também a consciência da justiça e do juízo. A justiça é: Jesus Cristo morreu por mim e me justificou. Jesus Cristo morreu por mim e me fez justo, mesmo eu sendo pecador. Jesus Cristo morreu por mim e me santificou, para que eu espere em santidade a volta dele. Jesus Cristo me justificou. Isaías capítulo 53, versículo 5 vai dizer: Ele levou sobre si as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas transgressões e as nossas iniquidades. O castigo, meu irmão, que te traz a paz e a certeza da salvação hoje, a certeza de um lugar esperado, um lugar guardado para você hoje, foi Ele que nos deu. E o capítulo continua dizendo, versículo 5: mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele, Jesus Cristo, a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim Ele não abriu a sua boca. Jesus não abriu a sua boca. Ele não voltou atrás. Ele não desistiu quando Deus disse que Ele precisaria morrer para salvar você, meu irmão. Ele não voltou atrás. É por isso que quando João Batista vê Jesus caminhando em sua direção para começar o evangelho dele, para ser batizado por João Batista, João Batista vê Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo é a esperança da glória. Jesus Cristo é a nossa certeza da salvação. Jesus Cristo, Ele é a tranquilidade de dias melhores que virão. Ele é a paz que excede todo entendimento. Jesus Cristo é a certeza da nossa salvação. Ele é a certeza da nossa salvação. E a consciência do juízo. A consciência do juízo é: haverá um grande tribunal. Haverá o dia do juízo final. Haverá o dia onde Jesus voltará nas nuvens, e todo olho verá, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas nesse dia do grande juízo final, aqueles que foram selados pelo Espírito Santo, eles têm a certeza da sua salvação. Eles têm a certeza de que há um lugar preparado para eles. E de que esse lugar, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E ali, meu irmão, não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais dor, porque todas essas coisas se passaram. É esse o lugar que Jesus Cristo tem para os que permanecem nele. Para os que permanecem nele. Se você se converteu hoje, meu irmão, essa já é
uma responsabilidade que nós temos. Imagine só nós, que temos muitos e muitos anos de igreja. Se o novo convertido, ele já precisa amanhã, diante do pecado, ter a consciência de que essa vida não é mais a vida que Deus tem para ele. Imagine nós, que temos muitos e muitos anos na igreja. Essa mensagem não é apenas para o novo convertido. Essa mensagem é para despertar a igreja do Senhor. Essa mensagem é para mim, é Jesus antes de tudo me falando: eu estou voltando, abra os seus olhos, pois eu estou voltando. Meus irmãos, os sinais estão aí. Guerras, rumores de guerras, pandemias, epidemias, o amor se esfriando, a iniquidade aumentando. Jesus voltará e a vinda dele está próxima. E se os mísseis, hoje eu vi o pastor André Valadão falando, e se os mísseis, e se a visão de João, no Apocalipse capítulo 6, a visão do fim dos tempos, que João viu as estrelas caindo do céu, fosse os mísseis que estão sendo lançados em direção a Israel. Parecem ou não parecem estrelas caindo do céu? E se a visão de João foi essa? João, ele viu pela perspectiva que ele tinha. Naquele tempo não tinha mísseis, não tinham armas de fogo como nós temos hoje, mas João viu espada de fogo. João viu coisas voando pelo céu. João viu estrelas caindo. E se a volta do Senhor for amanhã, será se nós estamos prontos? Será se nós estamos preparados? Certa vez Jesus, em uma parábola, um homem pergunta para Jesus, mestre, chega diante de Jesus e diz: mestre, fale com o meu irmão que reparta comigo a herança dele. E aí Jesus conta uma parábola. Um homem tinha muitas riquezas, ajuntou muitos cereais, tinha muita comida dentro dos seus compartimentos, ao ponto que aquilo que ele colhia não cabia mais nos seus compartimentos. Aquele homem então disse: eu quebrarei todos os meus compartimentos, construirei novos compartimentos para guardar mais comida nesses compartimentos, e então eu posso ter paz. E aí Jesus diz: louco, ainda hoje será pedida a sua alma. E o que você tem a oferecer? O que você tem a oferecer? Para quem você deixará essas coisas? Jesus ali estava condenando a avareza. Nosso lugar não é essa terra. Há um lugar preparado para nós, meus irmãos. Há um lugar que é muito mais valioso do que tudo que nós poderíamos conquistar aqui nesse lugar. Há um lugar que nos pede que nós estejamos desgarrados de todas as coisas nessa terra, e principalmente do pecado. Principalmente do pecado. Essa é uma mensagem para todos nós, porque muitas vezes nós podemos entrar na rotina, deixar o evangelho entrar em uma rotina, e se peca ou não peca, não faz mais diferença. Se ora ou não, já não faz mais diferença. Se lê a Bíblia ou não, já não faz mais diferença. Que nós não entremos na rotina do evangelho, mas que o evangelho esteja vivo em nossos corações todos os dias. Chega, meus irmãos, de viver de aparências. Não é o tempo de igreja que nos faz salvos. Não é o tempo de igreja que nos faz filhos de Deus. Se aqueles homens que eram descendência de Abraão, os judeus, seguiam corretamente a lei, eles não tinham a garantia e a certeza da salvação
a certeza da liberdade eterna. Não é o nosso tempo de igreja hoje, ou o tempo que nós gastamos servindo a igreja, que vai nos dizer se nós somos salvos ou não, mas é o tempo que nós nos relacionamos com Cristo. É o tempo que nós tiramos em nosso dia para nos relacionar com Cristo. É o quanto você se esforça para ser parecido com Ele. É o quanto você se esforça para a natureza de Cristo tomar forma na sua natureza. E as pessoas verem Cristo em você. E não mais você, não mais o antigo eu, mas Cristo em mim é a esperança da glória. Cristo em mim é a esperança da glória. A natureza dele em mim. O quanto você deseja estar perto de Jesus. O quanto você deseja, Karina, estar perto de Jesus. Sabe o que diferenciava os discípulos da multidão? Ao final do dia, quando as pessoas olhavam para os discípulos de Jesus, Renan, eles estavam encobertos da poeira dos pés de Jesus. Sabe por quê? Porque eles andavam pertinho do seu mestre. Eles estavam encobertos da poeira dos pés de Jesus. Nós precisamos ansiosamente desejar estar encobertos da poeira dos pés do nosso mestre Jesus. Sabe por quê? Porque é a proximidade que gera intimidade. E é na intimidade que nós somos transformados. É na intimidade com Jesus que nós somos transformados. Não adianta mentir para a gente. A palavra do Senhor diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não é uma prática, a verdade não é uma teoria, a verdade é uma pessoa. Jesus é a verdade, e conhecereis Jesus, e você verdadeiramente será livre. Conheça Jesus, busque conhecê-lo. Busque conhecê-lo. Ah, mas eu conheço Jesus. Eu sei quem Jesus é. Qual foi a última vez que você se sentou com Ele? E eu não estou falando, meu irmão, de sentar aqui numa cadeira de igreja, num culto de domingo, num culto de quarta-feira. Não estou falando de assistir uma pregação no YouTube. Eu estou falando qual foi a última vez que você abriu a sua palavra e disse: deixa eu ler para que Cristo se revele a mim através da sua palavra. Porque essa aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é Deus falando na terra. Eu pregando aqui é tentando transmitir o que Deus falou na terra. Mas aqui é a voz de Deus genuína na terra. É a revelação verdadeira de Jesus na terra. Qual foi a última vez que você abriu? De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia revela Jesus. De Gênesis a Apocalipse, desde o princípio, o descendente da mulher pisará na cabeça da serpente. Quem era o descendente? Jesus Cristo de Nazaré. De Gênesis a Apocalipse, o quarto homem na fornalha, quem era? Era o próprio Jesus. De Gênesis a Apocalipse, a revelação dele, para nós nos relacionarmos com Ele. Jesus não é como um blogueiro do Instagram, que nós ouvimos falar, conhecemos de vista, sabemos quem é, mas não o conhecemos de verdade. Com Jesus é diferente, meu irmão. Ou você conhece ou não. Ou você tem relacionamento com Ele ou não. Quando Jesus, Mateus, chamou os seus discípulos, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, versos 13 e 14, vai dizer que Jesus subiu ao monte e chamou para si os que Ele quis, e vieram a Ele, e nomeou 12. Ele os escolheu para que estivessem com Ele. Jesus escolheu 12 homens para que estivessem com Ele. E depois de estar com Ele, aí sim eles iam ir e pregar. Eles iam ir e ser testemunha da vida de Jesus na vida deles. Mas primeiro, Jesus nos chama para estar com Ele. Para estar com Ele. É muito bom estar com Jesus, meus irmãos.
A melhor coisa que nós poderíamos fazer nessa terra é estar com Jesus, é estar ao lado dele, é estar segurando na mão dele. Ele escolheu homens para que estivessem com ele, porque é a proximidade que gera intimidade, e é na intimidade que nós somos transformados. Sabe por quê, meu irmão? Quando você está com Jesus diante do seu lado, diante de uma situação difícil, você vai ver que Jesus faria completamente diferente do que você fez. E isso constrange. É o constrangimento do posicionamento de Jesus diferente do nosso, que nos faz querer ser parecidos com Ele, que nos faz buscar a imagem e semelhança dEle. Jesus e Pedro diante do exército, diante dos soldados, Pedro arranca a sua espada e arranca a orelha daquele soldado. Jesus vai lá e cura a orelha daquele homem. Jesus nos constrange porque Ele poderia se proteger. Ele disse, se eu quisesse eu mandaria descer uma legião de anjos nesse lugar e eles me protegeriam. Mas Pedro, não é através da espada, Pedro, não é através da violência, Pedro, é através do amor ao próximo. Jesus, diante das causas que nós temos hoje, talvez agiria diferente. Jesus, diante da prostituta, daquela mulher que foi pega em adultério, talvez nós a apedrejaríamos. Jesus disse, vá e não peques mais. Jesus nos constrange. O tratamento de Jesus com as pessoas nos constrange. Jesus, diante do café que atrasou, talvez diria, fique em paz, irmã. Nós diríamos, eu não quero esse café mais não. A atitude de Jesus nos constrange a ser semelhantes a Ele. Jesus talvez trataria as nossas mulheres e isso aos homens diferente. Jesus não falaria com rancor, com raiva, com ódio. Nós muitas vezes somos grossos. E Jesus diz, o casamento, trate a sua esposa como Cristo tratou a igreja. Jesus faria diferente, isso nos constrange. E Ele nos convida a fazer diferente. Ele diz, ame os seus inimigos e ore por aquele que vos persegue. Se o seu inimigo tiver fome, dá de comer. Se o seu inimigo tiver sede, dá de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. O que Jesus está dizendo? Não é violência não. Você vai estar dando de comer, você vai estar dando de beber, mas a sua atitude para com o seu inimigo vai constranger ele e vai levar ele também aos pés de Cristo. É dessa forma que Jesus agiria. Jesus agiria diferente. O evangelho é a contracultura, meus irmãos. Por mais que o mundo diga, você precisa rever os seus direitos, você precisa bater nessa tecla, sim, é o seu direito, vai lá, corre atrás. Jesus Cristo abriu mão de toda a sua glória para estar no meio de nós. Jesus Cristo se fez servo e lavou os nossos pés. Quem eu era e quem eu sou depois de Jesus. Quem eu era e quem eu sou hoje. Meus irmãos, se não existe na sua vida esse espaço de tempo, essa divisão de quem você era antes de Cristo e quem você é hoje, você precisa rever a sua fé em Jesus Cristo. Se você não consegue marcar, listar as marcas que Jesus fez que o Espírito Santo fez em sua vida, as renúncias que você teve depois de Cristo, você precisa rever a sua fé em Jesus. Porque seguir a Jesus nos faz renunciar a muitas coisas. O próprio Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Meu irmão, eu não estou falando para aquele apenas que tinha uma vida completamente depravada, até aquele que anda reto, sem Jesus. Quando Jesus entra na vida dele, há uma mudança de mentalidade, meu irmão. Ninguém fica da mesma forma quando tem um encontro com Jesus. Talvez você pense,
Eu não consigo listar mudanças, eu não consigo listar marcas do Espírito Santo em mim. Eu sempre segui no caminho certinho, paguei minhas coisas em dia, meus impostos em dia. Mas não é sobre mudar as atitudes apenas, é sobre mudar a mentalidade. É sobre ter um coração de acordo com o coração do Mestre. É a mentalidade, meu irmão. Quando foi a sua metanoia? Quando foi a sua mudança de mentalidade? Lembra que nós lemos Romanos 2:20. Já estou crucificado com Cristo. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vivo pela fé no Filho de Deus. Essa fé, Pati, ela é ativa. Essa fé, ela carrega frutos. Faça essa pergunta para você: o que a sua fé em Jesus Cristo trouxe de novo na sua vida? O que a sua fé em Jesus Cristo trouxe de novidade na sua vida? Qual foi a mudança? Se até a história é marcada por antes de Cristo e depois de Cristo, a nossa vida principalmente também deve ser marcada por uma história antes de Cristo e uma nova história escrita por Cristo depois dele. A nossa vida deve ter esse espaço de tempo e essa divisão. Eu estou mais paciente. Glória a Deus, você está no caminho certo. Eu roubava, não roubo mais. Eu traía, não traio mais. Eu era um avarento, não sou mais. Eu amava a avareza, hoje eu não amo mais. Eu amava a sensualidade, eu não amo mais. Eu tenho nojo da fofoca, eu tenho nojo da conversa difamatória. Houve uma mudança na sua vida. Você precisa conseguir listar as marcas dessa mudança. São frutos. Não é sobre mudar a roupa e ir para a igreja, falar a paz do Senhor, mudar o status do WhatsApp. Mas é sobre a transformação que o Espírito Santo opera na sua vida quando você o recebe. É a transformação do Espírito Santo que é demonstrada na sua rotina, meu irmão. No seu dia a dia. Quem eu era? Eu guardava rancor, hoje eu perdoo. Eu me vingava, hoje eu perdoo. Eu não pagava minhas contas em dia, hoje eu oferto e eu abençoo. Eu sonegava impostos, hoje eu não faço mais. Parou. Eu odiava, agora eu amo. Eu não perdoava, agora eu perdoo. Eu me vingava, agora eu perdoo. Meu irmão, o evangelho é a contracultura. Podem te chamar de besta, podem te chamar de inocente, podem te chamar de antiquado, de quadrado, de passado. Mas o evangelho é a contracultura desse tempo. Por isso permaneça, você está no caminho certo. Permaneça, o Espírito Santo está agindo na sua vida, meu irmão. O evangelho é sobre aqueles que andam com Jesus Cristo e buscam ser a imagem dele. São aqueles que andam em santidade, amor ao próximo, temor, fidelidade a Deus. São aqueles que leem a palavra do Senhor, que são discípulos de Cristo. São aqueles que oram regularmente, que são discípulos de Cristo. São aqueles que buscam ser fiéis ao Senhor. Eu amava o pecado. Eu amava esse mundo. Eu amava a avareza. Eu amava a riqueza. Agora eu não amo mais. Eu odiava as pessoas. Eu odiava o meu próximo. Agora eu amo a justiça, eu amo a santidade, eu amo o amor, eu amo servir, eu amo o meu mestre, eu amo estar com ele. Meu irmão, se você consegue ver isso em sua vida, persevere, você está no caminho certo, persevere, mas até que outros vejam essa mudança também, porque o evangelho não para em nós, o evangelho deve fluir através de nós. Persevere até que outras pessoas olhem para você e digam: você não é mais o mesmo. Você mudou. Há uma luz diferente em você.
O que aconteceu com você? Até que as outras pessoas queiram conhecer também o seu Senhor, meu irmão. Persevere, até que reflita a luz de Cristo em sua vida. Até que o Evangelho flua de você como rios de água viva. Os sinais estão aí, o Rei está voltando, meus irmãos. O Rei está voltando. Antes de encerrar, eu só quero te dizer mais uma coisa. Existe a fé que nos faz discípulos de Cristo, que é a fé ativa, que tem frutos e obras, que testificam a nossa fé em Jesus Cristo. Mas existe também a fé para a salvação. A fé em Jesus Cristo, que nos faz discípulo, ela carrega frutos, ela carrega obras, ela é uma fé viva. Então, enquanto você for, manifeste as evidências da sua fé em Jesus Cristo por onde você for. Manifeste as evidências dela. Isso faz de você um discípulo de Deus. Mas existe a fé para a salvação. A fé para a salvação, ela te faz um filho e não mais um escravo. Ela te faz verdadeiramente livre. Aquele ladrão na cruz, ele teve uma fé para a salvação que no último instante, mesmo sem evidenciar os seus frutos e as suas obras, ele foi salvo. Jesus Cristo disse: ainda hoje você estarás comigo no paraíso. Mas, meu irmão, aquele ladrão estava do lado de Jesus. Ele estava perto de Jesus. Nós não sabemos quando ele virá. Nós não sabemos quando ele virá individualmente para cada um de nós. Se você, meu irmão, entender isso, a importância de permanecer na palavra do Senhor, você não sairia desse lugar nessa noite sem renovar a sua aliança com Cristo. Porque sabe-se lá o que pode acontecer dessa porta para fora. Nós não sairíamos daqui sem fazer uma aliança com Cristo. E a fé para a salvação, meu irmão, ela também tem evidências. Só que as evidências dela, talvez eu não vou ver, você não vai ver, as outras pessoas não vão ver, só você e Deus vai ver. As evidências da fé para a salvação é entre você e Deus. Só você sabe o que precisa mudar dentro de você. Só você sabe o que você precisa renunciar. Então não ouça essa palavra com apatia. Não ouça essa palavra como se fosse só uma palavra lançada ao vento. Creia que Jesus voltará, que Ele vem como no piscar de olhar, e que hoje talvez você possa se encontrar com Ele. E é a melhor coisa, eu posso te afirmar, é você se encontrar com Ele, seja na vida, seja na morte. Mas a melhor coisa que tem é estar com Ele para a eternidade no céu. No céu, meu irmão. Então, se você deseja aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, não tenha medo de fazer um sinal para Jesus Cristo nessa noite. Levante uma de suas mãos e diga: eu quero aceitar a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Talvez você nunca fez essa. Uma irmã aqui, alguém pode vir orar com essa irmã. Glória a Deus, minha irmã. Cristo é o seu penhor, o Espírito Santo é o seu penhor, irmã. Persevere, tenha fé, Ele está com você. Ele vai te dar força aqui, ó. Sim. Não tenha vergonha, minha irmã. Essa é a melhor decisão que você faz por Cristo. Pode ficar à vontade, pode vir até aqui à frente. Pode vir. Pode vir. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que muitas vezes a gente tem vergonha do público. A gente tem vergonha das pessoas. Minha esposa é da mesma forma. Se fosse hoje o dia dela, ela levantasse a mão ali e eu falasse com ela diretamente, ela iria entrar debaixo da cadeira. Mas como que é seu nome? Bruna. Essa é a melhor aliança que você poderia fazer na sua vida. Essa é a melhor aliança que você poderia fazer na sua vida. Eu sei que você levantou a mão meio tímida ali, mas Cristo, seu Senhor da sua vida, é a garantia de uma vida eterna com Ele. É a garantia de uma vida eterna com Ele. E o seu ajudador será o Espírito Santo todos os dias. É Ele quem vai te ajudar a renunciar. Bruna, né? Seja bem-vinda a essa família. Não é essa família IBEV apenas, mas a família de Cristo. Você é a nossa irmã em Cristo Jesus. Existe mais alguém que deseja fazer uma aliança?